Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Duda, do Instabook Litera Duda. Então se você ainda não me segue no Instagram, procura o meu perfil lá, é literaduda_. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Deixa um like no vídeo também, porque dá muito trabalho pra fazer. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Clarice Lispector, especificamente sobre a obra A Hora da Estrela. A Clarice, ela nasceu em 1920, na Ucrânia. Depois de um tempinho, ela vai vir pro Brasil. Vai passar um tempo ali em Alagoas, em Recife, depois no Rio de Janeiro. Ela é uma escritora da terceira fase do modernismo, ou da geração de 45, que é uma fase da literatura brasileira que a gente tá passando ali depois da Segunda Guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial. Tem muito da questão sobre o existencialismo de Sartre. Tá o tempo todo se questionando sobre como é a vida, as coisas do livre-arbítrio, quem eu sou. A gente tem muito dessas reflexões, né? E aqui, dentro da Hora da Estrela, a gente tem alguns personagens, né? A gente tem a Macabeia, a gente tem a Tia, o Raimundo, o Olímpico, a Glória, o Médico, a Carlota e as Quatro Marias. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada um desses personagens. Mas antes de tudo, eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre como o livro se constitui, né? Eu acho que vai ser mais fácil se a gente dividir ele numa primeira parte e numa segunda parte, do que a gente considerar como se ele tivesse 3 histórias. Que aí seriam, por exemplo, a história do Rodrigo S.M., que é o narrador, que é um narrador e narrador personagem, né? Ele vai estar o tempo todo se intrometendo ali no meio da história. E a gente divide como se fosse, aí dando continuidade a isso, né? O livro. E por fim, a história da Macabeia. Eu acho que a gente dividir assim fica muito complicadinho pra gente poder entender. Então eu prefiro dividir como se a gente estivesse falando da história do Rodrigo S.M. e da história da Macabeia. O Rodrigo S.M. ele faz parte do livro nessa primeira parte, né? Uma coisa que a gente tem que guardar é que a Clarice ela vai usar muito da ironia. A primeira ironia tá nessa parte do Rodrigo S.M. que vai ser o narrador da história, o narrador personagem, porque a Clarice fala o quê? Poxa, eu como mulher não vou conseguir tratar a história da nordestina com tanta frieza, com tanta seriedade, quanto um homem conseguiria. Então, nessa ideia, ela vai lá e cria o Rodrigo S.M. Só que é muito uma questão de ironia, por quê? Porque é a Clarice escrevendo o Rodrigo S.M. e é a Clarice que vai criar a história da Macabeia, que vai ser contada pelo Rodrigo S.M. Não sei se vocês conseguem entender muito bem, mas eu acredito que sim. O Rodrigo S.M., ele vai se ver muito como escritor, como personagem, ele vai estar ali construindo a história o tempo todo e ele vai narrar o livro. E o Rodrigo S.M., ele também vai ser responsável por trazer uma das grandes características pro livro, que é aquela coisa do fluxo de consciência, né? Então vão ser aqueles momentos em que a Clarice vai estar tão... não vou falar perdida, porque a palavra não é essa, tá? Não é. Ela vai estar narrando vai ter um fato, né? E ela vai falar sobre as ações que esse fato traz, sobre algumas reflexões. Então é um momento onde a verdade é construída por palavras. Não é como se ela fosse uma escritora totalmente factual, que se preocupa super com a sequência dos fatos para poder fazer a história. Não. No caso dela, não é isso, né? Até porque, se a gente fosse pensar um roteiro de escrita da Clarice, a gente pensaria algo como um personagem que tem uma rotina, aí vai acontecer um evento que vai trazer uma ruptura, que no caso vão ser as explosões no livro, mas eu vou explicar isso um pouquinho melhor pra vocês também. E aí, dentro dessa ruptura, vai acontecer esse fluxo de consciência, que vai ser um momento ali no livro em que o discurso do narrador ou do personagem vai se perder, vai se misturar com o discurso da Clarice. E aí, pessoal, a gente tem essa parte da história, né? Eu vou ler um pouquinho pra vocês alguns trechos onde fala muito também sobre a metalinguagem, que no caso a gente talvez poderia chamar de metanarrativa, porque metalinguagem, se vocês não se lembram muito bem, é a figura de linguagem na língua portuguesa que explica a própria palavra, né? Então, o maior exemplo que a gente tem disso é o dicionário, né? Que são os verbetes, uma palavra explicando a si mesma com outras palavras. Logo aqui no comecinho, a gente tem bem assim, ó. Como é que sei de tudo, o que vai se seguir, e que ainda desconheço, já que nunca o vivi? É que numa rua do Rio de Janeiro, peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma nordestina. Sem falar que eu, em menino, me criei no Nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores
sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Então aqui já é um primeiro exemplo dessa coisa metanarrativa, do livro estar se explicando, do Rodrigo estar explicando o que vai acontecer com o livro. Um outro exemplo que eu acho, nossa, lindíssimo, lindíssimo, é o que tá lá na página 20, pra quem tem essa edição aqui, que eu acho que é a edição mais comum de alguém ter, que vai falar bem assim, olha: a ação dessa história terá como resultado minha transfiguração em outrem, é minha materialização, enfim, em objeto. Sim, e talvez alcance a flauta doce, em que eu me enovelarei, em macio cipó. Então ele vai começar a escrever sobre a Macabeia e ele vai falar como ele precisa transformar a linguagem dele pra se colocar no lugar dela. E nessa história dele precisar se colocar no lugar dela, ele vai acabar, enfim, se transformando nela. É uma coisa de como o personagem supera quem tá falando sobre ele. E aí, pessoal, a Macabeia, ela é uma pessoa, assim, muito pobre de espírito, muito, muito pobre. Ela é extremamente miserável. E eu acho que tem momentos até em que a gente acaba se reconhecendo com a própria Macabeia, no sentido de que, olha, igual tá aqui na página 12, que cada um a reconheça em si mesmo, porque todos nós somos um. E quem não tem pobreza de dinheiro, tem pobreza de espírito, ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. Então, né, ela é uma pessoa muito sem cultura, muito pobre, ela foi muito maltratada pela tia, né, que cuidou dela quando pequenininha, porque ela era órfã e ela acabou ficando com a tia. Aí a tia dela, né, por exemplo, não deixava nem que ela comesse a goiabada com queijo, que era uma das coisas preferidas dela. A tia dela era uma mulher super conservadora, né, de igreja, então ela era virgem, ela falava que a Macabeia precisava se respeitar como mulher, que ela não podia ter relação sexual com ninguém, que ela não podia, aí até futuramente a Macabeia vai pro médico, ela não vai querer tirar a roupa pro médico, porque ela vai achar que isso não é uma coisa certa de se fazer, e tudo mais, né. E aí, a Macabeia, ela é descrita pela própria Clarice como inócua. Então é exatamente isso, aquela pessoa que vive se desculpando, ela vive vazia, ela vive numa miséria, ela é uma datilógrafa que quando ela tá ali pertinho de ser despedida pelo Sr. Raimundo, ela fala: ah, Sr. Raimundo, me desculpa, né? E aí ele fica com dó dela e fala: não, a gente pode pensar nessa demissão um pouquinho pra mais tarde. Uma marca muito importante da Clarice também é a questão da epifania, que seria como se fosse um momento de iluminação pra onde a gente vai começar a ver a vida por um novo aspecto. Então algo muito importante que acontece aqui, que são as chamadas explosões, que às vezes pode até dar um som de meio musical e tudo mais, um suspense e de repente algo acontece. E aí, nesses momentos de epifania, de explosão, que são vários no livro, a Macabeia ela vai se descobrindo um pouquinho mais. Ou a Macabeia ou o Rodrigo S.M. Eu até fico pensando em quais momentos de explosão eu tive na minha vida, sabe? Esses momentos de epifania, que vai acontecer alguma coisa muito diferente e de repente você vai passar a olhar as coisas através de uma nova perspectiva. Aí, por fim, a gente tem a Glória, que é uma moça que vai trabalhar com a Macabeia. Aí chega um dia em que a Macabeia vai falar pro seu Raimundo que ela tem dor de dente e pergunta se ele sabe que dor de dente é uma coisa ruim. Ele vai concordar, falar que sim, que é uma coisa ruim, e aí ele vai dar um dia de folga pra ela. Ela mentiu, na verdade, ela não tava com dor de dente, ela queria um tempo só pra ela. Então ela mora com as 4 Marias, tipo uma pensão, ali no Rio de Janeiro, num bairro bem pobre, que já exemplifica mais uma vez essa condição da Macabeia de ser totalmente miserável. Quando a Macabeia fala que tá doente, ela aproveita pra ficar um tempo ali no quarto quando as 4 Marias vão embora, pra ficar sozinha, pra ter um tempinho só pra ela. Depois ela vai sair pra rua. Quando ela sai pra rua, ela vai conhecer o Olímpico. E o Olímpico, ele é um personagem que ele fala que ele vai ser deputado, ele acredita muito no futuro dele. Ele vê a Macabeia como uma mulher pra casar, porque ela ainda é virgem. Mas na verdade ele é um operário, só que ele não aceita muito bem a classe social que ele tem. E aí ele começa a mentir pra ela, falar que ele é um metalúrgico. E um pouquinho mais pra frente, aqui no livro, com um dos primeiros diálogos deles, eu até marquei aqui, ó. Você sabia que na Rádio Relógio disseram que um homem escreveu um livro chamado Alice no País das Maravilhas e que era também um matemático? Falaram também em álgebra. O que quer dizer álgebra? Saber disso é coisa de fresco, de homem que vira mulher. Desculpe a palavra de eu ter dito fresco, porque esse é palavrão para moça direita.
Aí ela responde: nessa rádio, eles dizem essa coisa de cultura e palavras difíceis. Por exemplo, o que quer dizer eletrônico? Silêncio. Aí ele responde: eu sei, mas não quero dizer. Aí ela continua: eu gosto tanto de ouvir os pingos de minutos do tempo assim. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A rádio relógio diz que dá a hora certa, cultura e anúncios. O que quer dizer cultura? Cultura é cultura, continuou ele emburrado. Você também vive me encostando na parede. É que muita coisa eu não entendo bem. O que quer dizer renda per capita? Ora, é fácil, é coisa de médico. O que quer dizer Rua Conde de Bonfim? O que é conde? É príncipe? Conde é conde, ora essa. Eu não preciso de hora certa porque tenho relógio. Né, pessoal? Então, isso aqui pra mim é um exemplo muito claro de como o Olímpico, ele também é pobre culturalmente, né? Ele também é miserável. E a Clarice, ela vai conversar muito sobre isso durante o livro. E ao longo dele a gente consegue até perceber, por exemplo, como esse livro aqui, que poderia ser um salvamento para algumas pessoas, não vai ser. Porque elas normalmente não vão ser alfabetizadas, ele não vai chegar para quem realmente precisa chegar. Mas é um pedido de socorro também pra gente que consegue compreender e dentro do nosso espaço de pessoas privilegiadas conseguimos mudar algumas coisas. Um pouquinho mais pra frente, ela vai ser abandonada pelo Olímpico porque ele vai conhecer a Glória. E aí chega até um momento do livro em que ela se compara com a Glória, ó, na página 61. Macabé entendeu uma coisa: Glória era um estardalhaço de existir. E tudo devia ser porque Glória era gorda. A gordura sempre fora o ideal secreto de Macabeia, pois em Maceió ouviram um rapaz dizer para uma gorda que passava na rua: a tua gordura é formosura. Então, né, mais uma vez, a Macabeia vai estar ali se comparando com essa coisa de fartura, né, dela ser totalmente miserável, e ela vai se comparar com a Glória e entender ali porque que o Olímpico quer ficar com ela, mas a Macabeia, na verdade, ela não sabe nem chorar. Ela é tão dolorida que ela acha que um termo não é uma coisa boa. Às vezes pode ser, mas no caso dela ali, talvez não fosse tão bom. Mas o Olímpico também era bem cafajeste, não prestava muito, então até que foi bom. Mas enfim, a Macabeia não entende muito dessas coisas. E aí chega o momento em que ele termina com ela e ele começa a ficar com a Glória. Aí a Glória começa a se sentir culpada, porque ela literalmente roubou o Olímpico da Macabeia. E nessa, ela acaba emprestando um dinheiro pra Macabeia poder ir conhecer uma cartomante que falaria um futuro maravilhoso pra ela. E aí quando ela chega lá pra falar com essa cartomante, a cartomante vai falar que ela já foi prostituta, que ela já virou cafetina, mas que aí as prostitutas se aproveitavam dela, acabou não dando certo. E aí nesse meio tempo, ela virou a cartomante que ela é hoje, a Dona Carlota. E a Dona Carlota vai prever que a Macabeia vai ter um namorado, que ela vai se manter no emprego, que as coisas vão continuar muito boas pra elas, que depois ela vai se casar, mas que não vai ser com esse namorado, vai ser com um estrangeiro que vai chegar nela e que ele vai ter um carro super luxuoso e tudo mais. Aí a Macabeia, ela sai de lá grávida do futuro, grávida dessa coisa da expectativa de ter algo bom. E quando ela sai dali, né, e ela vai pra atravessar a rua, ela é atropelada por uma Mercedes. E aí que tá mais uma vez a ironia, porque essa Mercedes tem uma estrela e finalmente chega a hora da estrela, a hora em que a Macabeia morre. E quando, assim, gente, é o ápice do livro, é o momento da hora da estrela, o momento que a Macabeia morre. E aí a gente vê mais uma vez como a vida dela não vale nada, né? Porque no momento que você consegue ter uma esperança pra personagem, acontece isso. E enfim, pessoal, eu acho que se vocês estiverem vendo esse vídeo por interesse ao vestibular, né, que eu acredito que seja assim, pelo vestibular da UEL ou por qualquer outro que cobre, vocês devem fazer muitas questões referentes ao livro, porque a Clarice, ela não necessariamente é uma autora fácil de se ler, né? É uma outra coisa muito importante também sobre ela, é que durante a carreira toda dela, ela vai questionar o papel que é dado pra mulher nesse mundo patriarcal. Então aqui, né, quando ela até usa o Rodrigo S.M., sendo que é ela que tá criando ele como um narrador personagem, a gente vê mais uma vez essa quebra de estrutura que ela quer trazer. Então acho que esse é um lado legal pra gente se atentar. Acho que pra responder questões de vestibular, a gente tem que se atentar também a essa coisa das figuras de linguagem, né, especialmente a metalinguagem, que vai se encaixar aqui na metanarrativa.
e a gente precisa também se atentar pra essa coisa da ironia que ela traz muito. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aqui, como eu já tinha falado. Me mandem qualquer coisinha no direct, se vocês tiverem alguma dúvida, ou podem responder aqui embaixo também nos comentários, que eu vou ficar bem feliz de ter um feedback de vocês. Obrigada por terem assistido até aqui.